cada uma de nós, cooperação. A tua palavra, Pai, vai ser lançada, mas nós aprendemos que se ela não vier acompanhada de fé, Pai, de nada importa. Por isso, Senhor, nos desperta para Ti, nos apropria dessa fé que o Senhor já derramou em cada uma de nós, e que possamos buscar e almejar tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer revelar para nós nessa noite. Nos guarda, nos livra de todo o mal, nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Guarda, Pai, cada uma das crianças que aqui estão, que o Senhor também, de alguma forma, fale ao coração delas, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor delas, Pai, livrando elas de todo mal, de todo perigo, Senhor. Guarda-nos também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãs, vamos começar lendo o texto que ele leu, João 20, do 30 a 31. E aí, as irmãs têm liberdade de comentar o que o Senhor falou com vocês através dessa palavra, o que a gente pode derramar uma nas outras. Amém? O objetivo deste Evangelho, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos lá? O que a gente entendeu disso aqui? Nesses dois versículos, por que eles estão registrados aqui? O que o Senhor quer nos habilitar? Desde o Velho Testamento, o Senhor vem escrevendo uma história de redenção. Então, se a gente pegar desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que tem um cordão ligando cada livro. E esses livros revelam no Velho Testamento sobre o Messias que ia vir, e no Novo Testamento esse Messias que veio. Então, nesses dois versículos, especialmente, ele vai falar que está registrado isso para que a gente realmente tenha certeza de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. Se a gente olhar os 4 evangelhos, nós vamos ver que cada um deles vai mostrar uma face do Senhor. Mateus vai falar do Senhor como rei, Marcos vai falar do Senhor como servo, Lucas vai falar da humanidade do Senhor, e João vai falar da divindade do Senhor. Então, o Senhor é esse Senhor completo, que tem uma divindade, que tem uma humanidade, que é um rei, mas que também serve. E esses sinais que foram deixados, especialmente esses 7, vai mostrar quem Jesus é. Então, a gente já viu lá atrás que se a gente não reconhece a paternidade de Deus, que quem crê se torna filho de Deus, se a gente não reconhece essa paternidade, a gente vai ter muita dificuldade de se ver como filho, né? A gente precisa ganhar a realidade dessa paternidade, para que a oração que a Natália fez faça todo sentido para nós. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que está conosco todos os dias, Ele é aquele que tem trabalhado no nosso caráter, Ele tem forjado mais do Filho dele em nós, porque o objetivo de revelar o Filho é que todos nós que cremos e somos filhos de Deus, nos tornamos mais parecidas com quem? Com quem? Com Jesus Cristo. Agora, como que eu me pareço mais com Jesus Cristo se eu não conheço? Se eu não vejo Ele em cada livro da palavra? Qual a mensagem? Como é que eu vou ganhar mais disso? Então,
através de domingo agora, nós conhecemos 2 sinais que falaram na beleza de Jesus, do que nós temos em Jesus. Todas nós temos, mas muitas vezes nós somos filhas, mas andamos como bastardos, como alguém que não é filho, não nos apropriando, não crendo nisso que o Senhor fala. E eu lembrei de uma coisa que eu quero dividir com vocês, é uma coisa particular minha. Eu sempre falo para vocês assim: fica atento aos sinais, fica atento ao que acontece perto, fica atento ao que fala do Senhor, porque o Senhor fala em todo tempo. E muitas vezes, por causa da nossa limitação, por causa da nossa falta de intimidade com o Senhor, a gente perde essas coisas que o Senhor vem derramando. Elas escorrem pela mão e a gente não entende. Então, tanto uma bênção como um problema, a gente precisa estar atento. O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer forjar em mim? O que o Senhor quer fazer através dessa situação? Muitas vezes a gente fica presa nas circunstâncias e não desfruta daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, através tanto das bênçãos como das circunstâncias difíceis. Geralmente, como C.S. Lewis fala, né, as coisas difíceis são um trombone de Deus. Quando a gente está sofrendo, a gente acaba ficando mais sensível ao que o Senhor vai falar, mais dependente, a gente lembra que Ele existe, a gente corre para Ele. Mas quando eu fico presa no meu sofrimento, o que acontece? Meu coração é endurecido, e aí aquela voz vai se tornando cada vez mais baixinha, cada vez mais distante. E as consequências desse endurecimento é o quê? Eu paro de ler, eu não consigo orar, eu me prendo em detalhes, em circunstâncias que estão acontecendo. Então as coisas vão se tornando maior do que o nosso Senhor. E vou falar de uma situação comigo. Quando eu estava na conferência lá em Poços de Caldas, o irmão que estava pregando, Luiz Fontes, ele falou assim, que perguntaram para ele sobre o The Chosen lá, a série. O que ele achava? E ele disse que ele não achava nada, que ele tinha uma posição de não ver, porque ele tinha uma imagem de Jesus na mente dele. E ele temia ver qualquer filme, não é o The Chosen em especial, ele estava falando do The Chosen porque foi a pergunta, que isso maculasse a imagem que ele tinha de Jesus, que ele já tinha uma figura de Jesus na sua mente, baseado na palavra. E eu até depois comentei com assim, eu falei, nossa, eu gostei tanto da série, eu achei a série tão bacana, né? Nunca tinha pensado por isso, de macular minha imagem. Ouvi, mas não considerei, achei assim, a opinião dele e tal, e tá tudo bem. Chegamos em Maringá, a minha irmã tinha ido também num acampamento de contemplação. Ela estava se reunindo para aprender a disciplina de contemplar o Senhor. E eu estava muito curiosa para saber o que tinham ensinado para ela. E sentei com a minha irmã e comecei a perguntar, falei, Marcela, me fala para mim aprender tal. Ela falou, Alessandra, você não vai acreditar. Eu não consegui contemplar. Nós ficamos lá 3 dias. Eu ia contemplar, todo mundo contava a experiência de ver o Senhor numa medida, numa área, e eu só lembrava do Jesus do The Chosen. Olha bem, irmãs, segunda vez. Quando ela falou isso, eu falei, não, gente, a imagem de novo, não é possível. Peguei e falei, nossa, Marcela, verdade? Ela falou, não, eu via ele, eu não conseguia, eu não tinha Jesus. Na experiência dela, ela falou assim, eu não tinha um Jesus, né? Era o Jesus do The Chosen. Na hora eu entendi, irmãs, o Senhor estava falando comigo. Então eu quero que vocês ouçam com reserva, porque o Senhor trabalha com cada uma e não há problema nenhum em ver.
O problema que há é eu pegar o The Chosen, o Jesus do The Chosen como referência. Passou mais uns dias, a Silene, que é nossa irmã da Solange aqui do nosso reunir, me manda um vídeo de uma moça que estudou o filme, e ela mostra, eu nunca tinha pensado nisso, por isso que a beleza do corpo, aquilo que eu sou limitado, o outro irmão tem, derrama em mim, abre meus olhos, aquilo que o outro tem, o outro não tem. Por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que falar, inclusive das coisas que às vezes a gente acha que está certo e está errado, senão a gente não é corrigido, não aprende, continua andando com ele. E ela mostra, segundo o entendimento dela, que eles mostram o tempo todo Jesus, a humanidade de Jesus, que realmente, nós vamos ver em Lucas aqui, que o Senhor, ele é 100% humano, mas ela fala do cuidado, e aí isso que eu quero dividir com vocês, que chamou a minha atenção, não é sobre ver ou não ver, é sobre o que eu vou falar agora. O Senhor é 100% Deus também, e quando a gente vê ele só como humano, a gente perde aquele temor, aquele respeito pela santidade dele. Então eu começo a ver ele como um amigão. Ele é o nosso amigo, ele não deixa de ser o nosso amigo, mas ele também é o nosso Deus, ele também é o nosso Senhor. Então, talvez alguém aqui viu e nem se tomou conta disso, isso não pegou, está tudo bem. Mas se a gente olhar para o Senhor só vendo uma face dele, nós vamos estar vendo ele de maneira incompleta. E eu poderia jogar isso para outra face também. Se eu vejo ele só como um Deus santo, eu vejo um Deus lá no céu muito distante, isso também me impede. Então nós precisamos ter o cuidado de estar orando, de estar buscando na palavra as faces de Jesus, as faces que o Senhor quer revelar, através de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E que em Atos, que é a ação do Espírito Santo sobre toda a igreja, como que o Senhor anda, como que o Senhor andou nessa terra. Ele foi humano, ele não se apropriou da divindade dele para andar nessa terra, ele venceu o pecado por causa da comunhão que ele tinha com o Pai, mas ele não deixou de ser Deus. Então eu quis falar isso para vocês, para dar como exemplo como às vezes as coisas passam despercebidas, como a gente não se pega nos detalhes, e aí a gente pode ser confundido. Isso pode impedir a gente de ver o Senhor na medida que Ele quer revelar a nós, porque eu já tenho um molde, e o Senhor não cabe em nenhum molde nosso. O Senhor é infinito, ilimitado. Nós vamos passar a eternidade com Ele se revelando. Então tudo que a gente sabe ou pensa que sabe é pouco. Nós sempre precisamos mais. Que o Senhor aumente a nossa fome, que o Senhor perfure o nosso coração, para que a gente seja aquecida por esse amor que Ele tem por nós, para que nós tenhamos esse amor por Ele, esse desejo de conhecê-lo cada vez mais. Amém?
Porque a medida de uma pessoa que escreve de Jesus é aquela medida que ele sabe. E está tudo bem, é o que ele sabe. Mas nós temos que somar as nossas medidas. Essa é a beleza do corpo. A Mel vai ver o Senhor numa medida, a Simone noutra, a Raquel noutra, a Duda noutra. E nós vamos despertando. A gente vê quando vai um irmão pregar, depois vai outro irmão pregar, a beleza de cada irmão, de ver como é que ele vê, de como é despertado para buscar a palavra, é diferente. E isso é lindo, irmãs, porque isso desperta em nós. Por isso a necessidade da gente falar aqui. Porque eu tenho uma medida, mas a minha medida fica escassa se for só a minha medida, fica uma medida pobre. Todas nós ouvimos a palavra, todas nós temos algo, ou deveríamos ter algo para acrescentar sobre o que nós vimos de Jesus, a respeito dos sinais, aquilo que foi falado, que fala sinal, não fala milagre, porque revela externamente algo interno. Isso é muito profundo, irmãs. Essa é a vida que o Senhor quer em nós, transformar o nosso interior, e o nosso exterior vai ser diferente. Não é por regras, porque as regras elas vão funcionar um tempo, mas logo vai parar de acontecer, porque as regras, a gente não é fiel às leis, as leis nos limitam. Agora, quando há algo que eu ganhei dentro do meu coração, no meu interior, no meu espírito, irmãos, há transformação, as evidências vão aparecer, as obras vão acompanhar. Amém? Então, sinais, milagres que Jesus fazia. E no total são 7 sinais. Eu vou falar sobre 2 sinais. São 8 sinais, mas até esse ponto é 7. Então, e esses sinais, eles vão revelar o que é Jesus para nós, o que temos em Jesus. O que vocês viram aí que foi revelado? Ele falou só de 2 sinais, lembra? Ele falou de todos, mas falou só de 2 sinais a respeito do Senhor. A gente pode ir passando, falando de cada um pouquinho, mas bom era a gente se atentar nos 2 que ele falou, né? Para a gente não fugir do... Mas podemos ver todos, tá? Acho João 6,35, vai. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora o sinal disso é o João 6 do 1 ao 15. Vamos ver completo só para contextualizar. O que a gente ouviu sobre esse sinal, irmãs? E o que fez sentido para vocês? Ou o que não fez? Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é aquele, irmãos, que mata a nossa fome, que sacia todos os nossos anseios. Ele nos dá uma identidade, ele nos dá um propósito, e ele nos dá um significado para a nossa vida. Agora, eu preciso crer nisso, porque se eu não crer, vão ser palavras ao vento, né? Lembra que ele falou da importância da fé? Nós somos um povo que andamos pela fé. A fé. Qual é a evidência que eu estou andando pela fé? Não sei se eu tenho fé. Qual é a evidência que mostra que eu estou andando pela fé? Confiar. Que jeito que eu mostro que eu estou confiando? Nessa situação eles tinham só aqueles pães e aqueles peixes, 5 pães e 2 peixinhos. E 5.000, né? 5.000. Não ia dar. Então é a fé, Confiar. Quando Jesus falou para eles assim, pega lá 5 pães e os 2 peixinhos, matematicamente impossível, no natural, impossível. Se é uma de nós que está lá,
Assim, eu não vou nem pegar. Não vou nem pegar, melhor deixar, não dá pra ninguém, melhor vai ficar confusão. Aí vem outra, não sei o que, não sei o que, aí não sei o que, não sei o que, não é assim? O que fez eles pegarem os 5 pães e os 2 peixinhos? Nós precisamos pensar de um modo prático para a gente entender. O que fez? Obediência. Eles se firmaram na palavra. Lógico que eles vão obedecer, é o sinal, irmãos, é a evidência de que eu estou crendo, que eu não estou em dúvida. Eu ponho meu pé no invisível para tornar visível aquilo. Então, por exemplo, quando ele manda pegar 5 pães e 2 peixinhos, nós sabemos da história da multiplicação, mas é impossível. É impossível, é só Deus para fazer isso. Mas só aconteceu, irmãos, porque alguém obedeceu. Porque alguém descansou no que o Senhor ia fazer. A pessoa não olhou a limitação, a circunstância, o ser precário, obedeceu. Então, no meu coração, todas as vezes que eu duvido, no meu, eu não ando, eu paro. E quando eu paro, eu não fico no lugar, eu retrocedo. Quando eu acho que eu sei fazer melhor do que o Senhor, eu não avanço. Porque o Senhor não vai se unir comigo na alma, irmãs. Ele é santo e Ele é Deus. E Ele não divide a sua glória. Então, o sinal na minha vida que eu estou progredindo, que eu estou andando, é que, apesar da minha dor, Ele é Deus. Apesar de eu ter só 5 pães e 2 peixinhos, Ele é Deus. Vocês entendem? Quando Ele fala assim, Ele me deu uma identidade. Eu sou filha de Deus. Nós andamos como filha de Deus? Nós consultamos o Senhor como filhas? Nós temos, todo mundo aqui, se não tem pai hoje, já teve pai. Quando vai chegar no pai? As que tiveram lar saudável, né? Assim, que tem pai, nosso Senhor não tem nada a ver com os pais terrenos, melhores que fossem, eles têm defeitos, né? Então vamos pensar, eu tenho intimidade com o meu pai. Como é que eu chego na casa do meu pai? Como é que eu me comporto na casa do meu pai? Como é que eu falo com meu pai? Quando acontece alguma coisa, meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento de filho? Se não é, eu não estou crendo nisso. Eu não estou crendo. Então, qual é a minha oração? Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a me apropriar dessa paternidade, porque o Senhor me deu. O Senhor me deu. É como se eu tivesse uma herança, né? Eu tenho lá um documento que é meu, mas eu não tenho coragem de ir lá porque eu acho que não é meu. E fica andando como uma mendiga, com um pote de ouro, pedindo migalhas, um pote de ouro, mas não usa o pote de ouro. Entende? Nós só vamos entender, irmãs, a nossa identidade se a gente colocar o nosso tempo na obediência. Eu não sinto que eu sou filho, eu vejo a paternidade totalmente desajustada, mas eu sou filho. E Senhor, me habilita a vida, muda a minha mente, renova a minha mente nas verdades de quem o Senhor é. Toda vez que eu for ler, abre meu entendimento, que eu veja Cristo, que eu veja Deus, porque quando eu vejo Cristo, eu vejo Deus, para que eu ganhe essa realidade. Senão, irmãos, eu vou viver sabendo da Bíblia, falando da Bíblia, mas não vivendo a palavra. E sem fé, eu não agrado a Deus. Qual é o meu propósito? Lembra que o Ricardo falou? Nós temos carência de identidade, significado e propósito. Quantas vezes a gente fala assim, mas eu não sei o meu propósito, eu nem sei, estou perdida. Quem está perdido, irmão, pega qualquer caminho. Quem está perdido, deita em qualquer cama. Quem está perdido, troca de situação por nada.
perdido pega atalho. Quem está perdido deita na lama, irmãos. Essa é a verdade. Quando eu sou levada pelo vento, quando eu não estou alicerçada em Cristo, eu vou aonde a circunstância me jogar. E como há uma raiz pecaminosa dentro de nós, que precisa morrer de fome, se eu alimento ela, irmãos, cada vez mais o meu olhar vai, como é que fala? Vai embaralhando, vai embaçando, e eu vou vendo menos o Senhor. O que vai pingar o colírio da verdade é eu conhecer a palavra e buscar viver o que a palavra está dizendo. Orar por essa verdade que eu tenho ouvido, que tenho despertado. Cada uma de nós tem as suas carências, tem as suas afeições desordenadas, cada uma de nós. Então o Senhor vai lançar algo aqui, para cada uma vai ser uma situação, um confronto. Como que eu lido isso? Como que eu lido? Na videira, irmãos. Se eu não permanecer na videira, se eu não permanecer com fé, crendo, e eu só vou crer se eu ouvir a palavra de Deus, se eu buscar, se eu me alimentar, aí eu vivo uma religiosidade. Aí eu sou pesada para os outros. Aí Jesus tem um tamanho para mim e tem que ter o mesmo tamanho para o outro, porque se não tiver o mesmo tamanho para o outro, para mim não serve. Aí eu vou virando ajudante do Senhor, vendo os defeitos de todo mundo e não levando para aquele que pode resolver. Eu vou perdendo a minha piedade, eu vou perdendo a beleza da santidade, de eu lembrar que eu sou separada e que agora eu não ando como todo mundo anda, porque eu sou filha. Eu sou filha. E o significado de eu ser filha, irmãos, não é só ser filha, é ser filha amada. Eu agora sou amada. Se tem alguém aqui que não foi amado pelo pai, pelo marido, pelo irmão, pela mãe, por quem quer que seja, agora a fonte do amor te alcançou. Agora você não pode falar mais, porque agora nós temos a fonte do amor. Agora eu creio, ou eu estou querendo a migalha daquele que é imperfeito ou daquela que é imperfeita? Ricardo falou algo, não sei se vocês lembram, na semana passada, como a gente estava falando da Samaritana, eu louvei ao Senhor porque foi a mesma frase. Às vezes, irmãs, o que nós só temos é as nossas dores. Às vezes, o que nós estamos agarrados é nos nossos inimigos. E por isso nós não somos libertos. Porque nós queremos ficar no dor. É uma loucura isso, não é uma loucura? É outra loucura, né? Igual assim, para nós, você quer ficar na dor? É uma loucura. Quer? A gente quer, irmãs. Se a gente não conhece esse Deus de amor, a gente quer. A gente faz da dor, da rejeição, da afeição desordenada, o nosso bichinho de estimação. De vez em quando ele morde, aí dó. É assim. E eu não quero falar com isso, irmãos, que não dói. Porque todas nós, com certeza, se a gente falasse aqui, todas nós tem coisa que dói muito. Mas a gente escolhe. Nós somos um povo que podemos escolher permanecer na dor ou andar na vitória de Cristo. Não é da minha vitória. Eu jamais consigo, irmãos. Toda vez que eu ponho a mão é carne. Mas em Cristo, temendo estar longe dele, temendo fazer qualquer coisa sem que eu entenda que ele está falando para mim fazer. Permanecendo nessa videira, a minha carência vai vir, mas ele vai jorrar esse amor e vai me sustentar no momento mais difícil da minha carência, nos meus medos. Como nós temos medo, irmãos? Como nós temos medo? O que vence o medo? O que a palavra fala do medo? Em 1 João 4,18, o que fala? Lança fora. Não é o meu amor, não é o amor que eu quero, não é o amor que eu acho, não é o amor que eu espero do outro. O perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? Nossa, quem que é? Quem que é, irmãos? Jesus.
Jesus. Jesus. Ele é o nosso perfeito amor. O Alexandre não tem condições de suprir minhas necessidades. Ele não tem. Ele não tem. Eu não tenho condições de suprir as necessidades dele. Eu não tenho condições de ser uma boa mãe para os meus filhos. Por mais intenção boa que eu tenho, meus filhos nunca vão me agradar na medida do buraco que tem no meu coração. Nunca mais. Eu tenho que estar contente com toda e qualquer situação. Fez algo que me decepcionou, o Senhor está mostrando. O Senhor está mostrando aonde eu tenho que orar, aonde eu tenho que interceder, o quanto eu tenho que buscar o Senhor, irmãos, para que Cristo seja evidenciado através da minha vida, para que o Alexandre, para que meus filhos, para que pai e mãe, para que vizinho seja contagiado. E se não quiser ser contagiado, porque nós temos uma escolha, vai bater em retirada, não vai permanecer, porque as trevas não suportam a luz. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Nós conversamos na reunião de oração e eu tenho, isso é muito novo para mim, mas eu tenho tido essa percepção. Eu até comentei com as irmãs, não é que as coisas estão ficando piores, a gente fala assim, né, está ficando tudo pior. Não, é que à medida que a gente ganha mais luz, aonde a gente chega, aparece as trevas. E é difícil. Na nossa casa, aquilo que era normal, aquilo que estava tudo bem, à medida que a gente ganha luz, não se enquadra mais problema. Aquilo que eu aceitava, agora na medida que eu tenho a luz, não dá mais para aceitar, mais problema. Agora não é que eu tenho mais problema de quantidade, é que agora aquilo que estava em desordem, o Senhor trouxe luz. É a misericórdia, é a graça. Porque eu andava nas trevas, contente com as trevas, e estava tudo bem. Eu cabia em qualquer lugar, eu cabia fazendo qualquer coisa, eu cabia em qualquer conversa, eu cabia em qualquer filme, eu cabia em qualquer lugar. E agora, à medida que a luz entra, a gente não cabe mais. Esse é o pão que nos alimenta. Eu não deixei, eu não estou sofrendo por isso, irmãs, eu estou preenchida. É diferente. Quando fala assim, nossa, né? Geralmente é mais jovem, né? Crente não pode fazer nada, não sei o quê. Dá uma impressão de uma escravidão. Virei crente, virei um ET. Sim, nós não somos desse mundo, é um fato. Mas, irmãs, nós não deixamos nada pela lei. Porque tudo, se vocês forem sinceros, tudo que nós deixamos aqui na força do hábito, nós já voltamos. É um tempo, funciona um tempo, volta. Agora, aquilo que a gente ganha do Senhor, irmãs, nós somos preenchidos. Lembra da samaritana? Cadê a sede dela? Ela foi buscar água, irmãs. Ela foi buscar água. Cadê a sede dessa mulher? Ela abandonou até o cântaro. Isso é a evidência para nós. Nós não precisamos nos agarrar em nada. Nós não precisamos estar firmados em nada para ser alguém. Nós somos filhas, irmãs. Filhas amadas. Agora a gente não anda mais sozinha. Seu marido pode te deixar sozinha, seus filhos podem te abandonar, sua mãe, seu pai pode te abandonar. Cristo está com você. Nós vamos sofrer com essa desordem? Lógico que nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Mas nós não precisamos permanecer no sofrimento. Agora Cristo vem e vai equilibrando as minhas emoções. E aquilo que era a minha segurança, aquilo que eu me apoiava, aquilo que eu queria como uma bengala, o Senhor vai tirando, porque Ele é um. Ele não vai se dividir. Então, não sei se vocês já ouviram falar isso, eu já ouvi falar. Eu sou mais velho, um pouquinho mais velho. Os filhos casam e agora o ninho está vazio. Que ninho vazio, irmãs? Estou com quem eu casei, com a minha cara metade. Agora é meu momento de namorar de novo, agora é meu momento de fazer as coisas de novo, agora é meu momento de esperar esses netos, essa doçura que é ter neto. É outra fase, não tem ninho vazio. Que bênção que os nossos filhos, os que têm casado, tem alguém. Amém, amém, que bênção. Irmãs, vamos parar de se intrometer na vida dos outros, dar palpite na vida
Vamos cuidar da nossa vida, lavar nossa roupa, lavar nossa louça. Serviço da nossa casa não falta. A gente precisa ganhar. A gente precisa ganhar essa realidade. A gente deixa ir, irmãs, e volta. A casa enche mais. A casa enche mais. Aquilo que parecia um ninho vazio está cheio de pintinho, está cheio de... Agora ganhamos. Quem tem filho ganha filha. Quem tem filho ganhou filha. E vem netinho, e vem amigo, e vem... Irmãs, vamos dar tempo. Não segure em bengala, porque o Senhor vai ter que tirar. O Senhor vai ter que tirar. A gente coloca expectativa em filho, a gente coloca expectativa em marido, a gente coloca expectativa em trabalho. E o Senhor precisa tirar. Por quê? Voltando ao texto. Porque Ele é aquele que mata a nossa fome. Está com fome, irmã emocional? Pede para Ele. Pede para Ele. A gente não sabe, a gente conversou aqui. Nós não sabemos nem como a gente foi tocada pelo Senhor, irmãs. Ele vai tocando, Ele vai chamando. É uma hora que eu venho, é outra hora que eu ouço. Daqui a pouco eu já quero ter comunhão, daqui a pouco eu já quero ficar em relacionamento. Quando a gente vê, está com o Senhor. Nós não fizemos nada. É desse jeito que Ele vai matar a nossa fome. Senhor, eu tenho fome. Eu tenho fome disso, eu tenho fome daquilo. Sacia minha fome. A tua palavra está falando que o Senhor sacia. Sacia minha fome, meu vazio. Lembrou que está com fome? Vai na fonte. Não vai correr para outras coisas. Vai para a fonte. Senhor, de novo, essa fome de novo. Essa carência de novo. Essa raiva de novo. Vem, Senhor. Vem, ocupa esse lugar. Aumenta a minha fé. Me ajuda a me apropriar dessa porção que o Senhor já me deu. Hoje eu estava orando com a Rebeca e com o Alexandre, e a gente fala muito isso das misericórdias se renovam a cada manhã, né? E se renovam mesmo a cada manhã. Mas quantas vezes a gente deixa essas misericórdias escorrerem pelo dedo? Quantas vezes a gente não se apropria dessa misericórdia de mais um dia de vida, mais uma oportunidade? Quantas vezes? A nossa oração devia ser: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Não deixe que eu desperdice nenhum. Que eu me aproprie de cada uma delas, para na hora da aflição, na hora do dia mau que chega para todas nós, eu possa desfrutar dessa misericórdia. Porque é a graça dele que vai me fazer ficar de pé. Eu não tenho força. Você não tem força. Nós não temos força. O que vai fazer, irmãs, eu permanecer no meu casamento não é o amor humano que a gente tem, é o amor de Deus, para que eu tenha compaixão, misericórdia, a hora que eu tenho vontade de matar, entendeu? É sobre isso, é sobre trocar as nossas afeições, e para isso a gente tem que morrer. Por isso que fala que tem que morrer. Porque a minha vontade, ela é grande, ela grita, ela quer ser cumprida. E eu preciso estar me alimentando, irmãs, para sufocar, para que eu ouça a voz do Espírito, para que Ele me traga na minha memória aquilo que me dá esperança, para que Ele fale aquilo que eu sou, me lembre. Alessandra, você é filho, você não precisa dessas migalhas. Alessandra, você é filho, não é escravo. Alessandra, você é filho, você não lida mais assim. Filhinha, olha o seu irmão mais velho, como é que ele lidava? É assim, filhinha, que eu estou te convidando. Quanto mais desprendido eu for, irmãs, mais cheio. Quanto mais eu me agarrar em situações, mais vazio eu vou estar. Por quê? Porque nada neste mundo pode nos preencher. O que é nada? É nada, irmãos. É nada. Dinheiro não nos preenche, pobreza não nos preenche. Estar casada não nos preenche, estar solteira não nos preenche. Ter filhos não nos preenche, não ter filhos não nos preenche. Nós vamos ter gozo em todas essas coisas.
Também são momentos. Momentos bons vão passar, momentos ruins vão passar, mas Cristo permanece. Amém? Agora, quem está nas trevas, isso é uma opinião minha, tá, irmãs? Como eu li. Se eu tenho na minha casa, posso dar o exemplo seu, Raquel, para ficar mais fácil. Raquel é casada com um marido que não crê ainda. Ela joga fora? Ela convive. É uma guerra espiritual. Nós jogamos fora? Como que esse irmão futuro vai ver Cristo? Como? Ela deixando ele de lado? Entende, irmãos? É óbvio que no caso dela é marido. No nosso caso eu acho muito mais fácil, que a hora que eu estou no meu limite eu vou embora para casa, né? É diferente. Mas a gente precisa entender que nós estamos neste mundo para saquear o inferno. O que é saquear o inferno? É pegar as vidas do Senhor que ainda estão lá. Então, eu vou evangelizar. Que jeito que eu vou evangelizar? Não é com palavras. Pode ser que haja oportunidade de usar a palavra? Pode. Mas eu vou evangelizar com aquilo que eu já ganhei de Cristo. Eu não entro em confusão. Eu não fico entrando no jogo do inimigo. Porque o inimigo, ele quer confusão. O inimigo quer inflamar. O inimigo quer que eu defenda a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de defesa, irmãs. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O Senhor é responsável pela palavra. Então eu tenho que ser firme naquilo que é a minha fé. Sim, sim e não, não, porque o que passa disso é maligno. Mas me posicionei. O resto, irmãs, é com o Senhor. Eu não vou ficar medindo força com o inimigo, com quem está sendo usado, porque a minha luta não é contra pessoas, né? É contra principados e potestades que têm autoridade sobre essas vidas, porque essas vidas, enquanto não conhecem o Senhor, estão vendidas. Então agora, eu não entro nessa guerra, irmãs. Essa guerra é do Senhor, e Ele já venceu. Ele já venceu. Mas a minha conduta tem que ser entendida. Eles têm que ver. Eu tenho uma experiência que tinha uma pessoa muito difícil de lidar, muito difícil, era um desafio para mim. Esgotava a minha mente, esgotava o meu físico, e a minha vontade era brigar. Essa era a minha vontade. Parece que a hora que eu via, e eu tinha que ver muito, então era muito difícil. E um dia, eu estava tendo uma reunião assim, só que era com as adolescentes, e eu estava pregando sobre perdão. E eu estava falando do perdão, estudei sobre perdão, falando do perdão e tal. E na hora, eu senti no meu espírito assim, que você perdoa essa pessoa? Eu quase morri. Porque pra mim, tipo assim, como estava muito confronto, eu nem achava que eu tinha que perdoar, eu já achava que era pronto, entendeu? Tipo assim, não tinha isso. E aí, irmãs, naquele dia, eu me ajoelhei ao Senhor. Primeiro eu pedi perdão, porque eu não tinha entendido que o que eu estava guardando no meu coração não era só assim uma raiva, uma indisposição, era falta de perdão, porque eu não queria conviver. E eu falei com o Senhor, igual Daniel, eu decidi firmemente amar, não importasse a situação. E irmãs, quando a gente decide firmemente, o inimigo levanta com toda a fornalha para que a gente seja reprovado, para que a gente caia, porque tudo que ele quer é que a gente fique presa em sentimento, que a gente fique escravo de sentimento passado. É isso que ele quer, colocar a gente num chiqueirinho e largar a gente lá. E aí eu ia para esse lugar, eu já ia orar. Eu estava com a pessoa fazendo de tudo para me desestabilizar, eu intercedendo no meu espírito. Senhor, põe guarda na minha boca, põe 2 guardas na minha boca, põe 100 guardas na minha boca, me ajuda. É assim, irmãs, é guerra. Tem hora que você fala que 100 é pouco, parece brincadeira, mas é
Sério, parece que é um desafio. Mas, irmãs, a hora que eu entendi, de verdade, irmãs, é tão libertador. O outro não te atinge. Sabe o que eu tinha? Dói o sentimento da mulher. Mas era isso que eu tinha. Dor. Minha oração era: Senhor, abre os olhos. Olha que dor. Que vida miserável da pessoa. A pessoa só quer fazer confusão. Ela só quer botar fogo no parquinho. Vocês entendem, irmãs? É libertador, irmãs. Não é para o outro, irmãs. O outro não tem luz. Mas isso não precisa mais me atingir. Entende? É sobre eu buscar o Senhor, e o outro é um trabalhar do Senhor. Eu não consigo mudar nem meus filhos que saem dentro de mim. Vão mudar. Então a gente precisa entender. Nós temos um chamado, irmãs, de manter a luz acesa. Porque nós já recebemos a luz. Nós não podemos andar como o ímpio. Nós não podemos andar em coisa que o ímpio perde tempo. Entende? Nós vamos acertar todas as vezes? Lógico que não. Eu contei que foi bênção. Quantas vezes eu já errei? Não tem problema, o Senhor está de braços abertos. Nós temos um Salvador, irmãs, que morreu com os braços abertos para nos receber. Está esperando nós em cada tombo, em cada tropeço, irmãs, que a gente corra para Ele. Porque Ele nos ama. E o amor cobre multidão de pecados. Está difícil amar alguém, irmãs? Começa a orar todo dia por essa pessoa. Eu duvido que você não faça mal. Eu duvido, irmãs. Eu duvido. Olha, no começo lembra da fornalha, né? Você vai orar, você tem que orar e falar: Senhor, estou orando, mas eu ainda não quero isso. Eu estou obedecendo. É assim. É assim. É igual o perdão. A gente acha que tem que sentir, irmãs. Não tem que sentir. Se a gente esperar a gente sentir, nós vamos morrer. É uma decisão. E quando vem a sensação horrorosa da falta de perdão, eu corro para o Senhor. Eu corro e eu começo a pregar para minha alma. Você foi perdoado. Quantas vezes nós temos do Senhor, irmãs? Quantas vezes nós fomos rebeldes? Quantas vezes nós escolhemos o lixo em vez de escolher o Senhor? Aí a gente quer que o outro vire cristão do dia para a noite numa marcha. Não é assim. Não é assim. É um desafio. Nós seguimos, para encerrar, um homem de Deus. Um homem que trilhou, abrir mão da sua glória. Não é abrir mão dos nossos pequenos. Não é abrir mão do que a gente fica do dói. Não é abrir mão da nossa razão. Ele abriu mão da glória. Para vir para esse mundo e nos fazer luz, e nos fazer abundantes. E aí a gente quer voltar para aquela realidade miserável que a gente tinha antes de conhecer, naquela aflição de coração, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás das confusão, correndo atrás de marido, de tudo, sei lá do que, correndo. É assim. A nossa caminhada, ela tem que ser ascendente, né? A gente tem que ir de degrau em degrau, na medida que o Senhor vai trabalhando. Nós falamos aqui de um monte de coisa. Nós vamos sair daqui fazendo tudo? Óbvio que não. À medida daquilo que o Senhor quer trabalhar com cada uma, é isso que nós vamos responder. E vamos ajudar uma a outra. Aquilo que eu estou débil, a Regiane vem e segura minha mão. Aquilo que a Tati está sabendo, fortalece a Natália. E assim nós vamos avançando. Porque quando a gente sabe, olha, nossa, a Alice passou por uma situação, mas ela passou, ela está firme. Irmãs, modelo para nós. É modelo para nós. Nós, graças a Deus, alguém já passou e viu. Porque a gente, quando está passando, no meio da tempestade, o que a gente vê? Destruição. A gente não consegue ver o diabo. A gente precisa de alguém que vai ali, ó, e começa a catar os lixos, ó, limpar o terreno, para a gente poder ver. Essa é a beleza do corpo. Essa é a beleza da reunião. Então, no próximo domingo,
Vocês vêm com o caderninho, vocês anotam, ouve 1, 2, 10, porque isso é um compromisso que a gente tem de derramar. A gente aqui está num lugar de segurança, a gente não precisa ter medo de errar, porque ninguém aqui sabe tudo. Aliás, né, sabe bem pouco. Nós temos muita coisa para aprender. Então é aqui que nós vamos aprender uma com as outras, inclusive que não é, porque o modelo errado também ensina, não é? Então, que a gente tenha essa liberdade. Senão, não faz porquê, irmãs. Entende? Nós temos que ter compromisso com o Senhor conosco. Se a gente não é fiel, o Senhor tem falado muito isso comigo esses dias. Se a gente não é fiel nas pequenas coisas, irmãs, nós não vamos ser na frente. Para essa reunião aqui acontecer, o que precisa? Antes de acontecer aqui. Decidir vir. O que precisa acontecer? Nós não temos um combinado que nós vamos andar agora com o que foi falado no domingo? Só eu estava aqui no domingo? Não. Se eu não estava, a Karen está colocando toda semana, quer dizer que somos indesculpáveis. Nós temos que ouvir, nós temos que tirar aquilo que o Senhor falou conosco. Porque o que eu falei, irmãos, é o que o Senhor falou comigo. Às vezes vocês têm algo muito mais precioso que eu estou precisando. Então nós precisamos orar para que o Senhor abra as nossas coisas. Aqui é um lugar de segurança. Aqui é um lugar onde nós vamos ser treinados a abrir a boca. Para a hora que a gente estiver indo falar com alguém que não é o Senhor, a gente saiba, a gente tem a propriedade. O inimigo não fecha a nossa boca. Porque nós temos a palavra, nós temos a pregação, nós temos a comunhão. Olha que coisa linda. Nós temos tudo que precisamos. Amém? Então que vocês sejam encorajados. Eu preciso me alimentar do Cristo de cada um de vocês. Eu preciso. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Porque o Senhor sempre, o Senhor traz a tua luz. Na medida, Senhor, que olhamos para ti, tudo aquilo que está fora do lugar, Pai, tudo aquilo que está em desordem no nosso coração, o Senhor vai nos confortando, nos consolando e nos incentivando, Senhor, a pôr em ordem, Pai, a nossa casa, o nosso espírito, alimentando ele dia a dia, Pai, daquilo que é eterno. Nós somos incompatíveis com essa cidade. E por isso, o Senhor precisa nos livrando de ti. Mas o teu bendito sangue nos cobriu de toda a justiça. Por isso, Senhor, não tem nada que eu faça que me impeça de me achegar a ti. Não há nada que eu faça, de bom ou de ruim, que o Senhor me ame mais ou me ame menos. Que liberdade é essa, Senhor? Que liberdade é viver, Senhor, sendo teu filho, sabendo que os teus olhos estão sobre nós, sabendo, Pai, que somos sustentadas na tua vitória, sabendo, Pai, que o Senhor nos habilita em todas as circunstâncias que o Senhor permitir na nossa vida. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé, se revela a nós, Pai, para que possamos entender essa paternidade cada vez mais, para que possamos ter a imagem do teu filho, mas a imagem que o Senhor está formando em cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a ter a nossa boca solta para proclamar as tuas verdades. Falamos tanto de tantas coisas, Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a entender, Pai, o quanto o Senhor quer ouvir a nossa voz, o quanto o Senhor deseja, Pai, que nos acheguemos a ti. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Não nos deixa nessa condição, Pai. Nos tira, Pai, de toda a mornidão, Pai. Aquece os nossos corações. Que
sejamos cada dia mais apaixonados por Ti, desejosos da Tua volta. Isso ainda não é a nossa realidade, mas nós queremos, Senhor. Fala conosco, nos ajuda, segura